Bom, tá Pra ver, gravando Raoni. então. Beleza. Pessoal, boa noite a todos, né? Boa Meu noite. nome Boa noite. Meu nome é Raoni, eu sou professor de matemática do Mais. E agora, nesses 40 minutos, nesses próximos 40 minutos, nós vamos falar da prova do Enem, a prova de matemática do Enem, beleza? Então, eu vou fazer uma apresentação da prova. Deixa eu começar aqui a apresentar a minha tela. E a gente, isso daqui, pessoal, tem que ser uma conversa, né? Eu peguei um pouquinho aí da aula do outro professor, e eu gostaria que você se sentisse à vontade para perguntar a respeito de tudo. Eu separei o que eu acho que é mais interessante, e a partir daí a gente vai construir na nossa aula o nosso diálogo aqui, beleza? Vocês estão vendo a tela, né, pessoal? Estão vendo minha tela Sim. aqui? Beleza, então. Então, galera, a gente vai falar de matemática no Enem, né? Então, parece um pouco confuso a gente falar de matemática no Enem, porque de fato é um recorte. O que tem na prova de matemática do Enem não é toda a matemática, né? É uma matemática específica para o Enem. E ter essa mentalidade desde o início já vai fazer de você um melhor estudante, beleza? Então vamos lá. Ó, aqui nessa aula, basicamente, a gente vai falar do funcionamento do Enem, das distribuições das questões de matemática, né? O que a gente tem que estudar, né? O que eu devo estudar, no caso de vocês, e várias dicas. Beleza? Então, pessoal, para começar aqui rapidinho, eu sei que todo mundo, o Alexandre já avisou, sei que todo mundo já sabe o que é TRI, mas a gente pelo menos tem que falar o TRI, que é o quê? Teoria de resposta ao item, é a maneira como a qual o Enem é corrigido, né? Isso faz com que você seja comparado com outras pessoas, ok? Então o Enem vai pegar a distribuição de todas as notas, de todas as questões, vai pegar lá, questão fácil. O que é uma questão fácil para o Enem? A questão que menos pessoas acertaram. O que é uma questão média? É uma questão que, na média, a porcentagem dos alunos acertaram. O que é uma questão difícil? Uma questão que a porcentagem de acerto é muito baixa. Mas como o Enem, ele tem vários cadernos, o que é isso? Tem a prova azul, tem a prova amarela, tem a prova cinza, tem a prova branca. Então, pessoal, a questão 45 da sua prova pode ser a questão 1 da prova do seu amigo, né? Do seu concorrente. Então, na média, todo mundo vai passar pelas mesmas questões, vai pegar as mesmas questões na primeira página ou na última. Então, a questão difícil de verdade, muita gente vai pegar. A questão fácil de verdade, muita gente vai pegar. Então, na média, todo mundo aí vai acertar dependendo com o grau de dificuldade da prova. E aí eu vou falar também quais são os fatores, porque não é só o conteúdo, né, que, que ajuda, né, que pesa muito na dificuldade. Bom, sobre a nota do Enem, aqui eu coloquei esse segundo tópico falando assim, ó, a nota do Enem tem peso 2 no mínimo. Por quê, gente? Porque é o seguinte, ó, vocês já devem saber, nesses mecanismos, nesses sistemas, né, de ingresso para as universidades, seja através do SISU, do ProUni, às vezes você coloca lá medicina, quero medicina. Geralmente, galera, o que medicina vai avaliar? Vai avaliar a sua prova, a sua nota do Enem. Só que aí lá na sua nota do Enem, vai falar o seguinte, bom, ciências naturais, esse cara aqui quer ser um estudante de medicina, ele quer ser um futuro médico. Então ele tem que ter um grau de conhecimento um pouquinho maior em ciências naturais. Isso é o que todas as instituições fazem. E aí, a sua nota de ciências natural vale 2. Redação, geralmente, pessoal, é também duplicada em quase todos os cursos. Quase todos. Só alguns da área de exatas que não são. Beleza? Aí você pergunta, bom, mas aí eu não quero fazer matemática, a minha nota de matemática não vai ter peso 2 na hora de ser calculado no sistema. É verdade? É verdade, pessoal. Você vai fazer nutrição, você vai fazer medicina, você vai fazer jornalismo, você vai fazer história. Geralmente, a nota de matemática não tem peso 2. Só que, galera, vamos pensar. Se você é muito bom de história,
Quantas questões de história caem no Enem? De história mesmo, específica. Das 45. Cai quanto? Umas 10, mais ou menos, né? Num caderno de 45. Porque a história, ela divide o caderno dela, ciências humanas, com sociologia, geografia e filosofia. Se você é muito bom de física, que também é uma área exata, né? Você tem no caderno de ciências naturais 45 questões. 15 na média de química, 15 de biologia e 15 de física. Então, você é muito bom de física, você é muito bom, hein? Você acerta 15 questões. Se você é muito bom de matemática, você acerta 45 questões. Então, a estrutura da prova de matemática, né? A prova do Enem, pela estrutura dela, deixar um caderno, 45 questões só para matemática, já faz essa nota da matemática, pessoal, ser muito importante. É muito melhor que você seja bom em redação, em escrever em matemática, do que nas outras áreas. Eu estou falando para a nota do Enem, gente. Aqui eu não quero fazer peso, falar que a matemática é mais importante que as outras disciplinas, nada disso. Não quero insinuar nada disso. A gente tem que entender o jogo como ele é jogado. O Enem é assim. Beleza? Tempo é o maior adversário. Pessoal, não dá para ler todas as questões do Enem. É quase que impossível ler todas as questões do Enem. Bom, professor, mas isso pode nos desanimar. Não, pelo contrário. Você tem que entrar no jogo, você tem que começar a estudar para o Enem já sabendo disso. Né? Você não vai conseguir resolver todas as questões do Enem no tempo. Então, pessoal, tem muita questão que no conteúdo ele é um conteúdo básico. Ele é um conteúdo básico. No entanto, tem um enunciado de 4, 5, 6 parágrafos na questão. E você tem que ler todos eles, algumas às vezes. Bom, essa é uma questão que você já não consegue fazer naquele tempo médio de 3 minutos. Então, é uma questão que, embora o conteúdo, o conceito matemático seja básico, ela se torna uma questão média ou difícil, no mínimo média, pelo pela extensão da questão. E aí a gente já tem que essa questão, que seria muito fácil, já não é muito fácil, porque você está correndo contra o tempo. Então, o tempo é o maior adversário. O que devo fazer, então, pessoal? A gente passando aí por como o Enem é corrigido e tudo mais. Gente, você tem que passar por todas as questões. Então, você pega o caderno de questão do Enem, começou a ler, porque tem algumas questões clássicas. Você sabe que é aquela questão clássica, fácil, que você vai ter que fazer uma regra de 3 simples ali, vai até o final. Não é. É uma questão de logaritmo, é uma questão que você sabe que vai cair numa. Porque depois a gente vai ver os modelos, as distribuições de notas e de questões do Enem, você vai ver que tem algumas questões que sempre caem e que são questões difíceis. Essa você deixa para o final. As questões fáceis, que até a estrutura é igual a questões anteriores, e por isso é muito importante fazer provas anteriores, essa questão se ataca. Então, pessoal, passa por todas as questões, não é ler do início, né, do parágrafo, do enunciado, até ao ponto final da alternativa E. Não é ler todas as questões, que isso não vai dar tempo, mas é bater o olho e tentar identificar. Então, por isso que esse contato de quer passar no Enem, pessoal, faz questão do Enem. Faz questão do Enem. FUVEST é muito legal, VUNESP é muito legal, a Unicamp é muito legal, tem vários outros vestibulares, mas faz questão do Enem, porque o Enem é diferente de tudo que a gente tem aí, beleza? Então, com base nisso, você tem que acertar as mais fáceis, senão vão descontar pontos, TRI, aquilo que vocês já sabem, nem vou me estender. Você tem que fazer, você tem que gastar tempo, o tempo que você vai ganhando com os macetes e na questões fáceis, você tem que gastar aqui para fazer as questões médias. Aquela questão que você lê e fala, nossa, é por aqui, é por aqui, o caminho é esse. Eu já identifiquei o tema da questão. Faz a questão. Tem algumas que você vai ler e vai bater a resposta. Fácil, na cara. Algumas que você vai precisar de um tempo. Gasta esse tempo. Geralmente essas são as questões médias. Dão um pouquinho mais de ponto, desde que você não tenha errado as mais fáceis. E chutar, pessoal, só as difíceis.
e longas. Por quê? Porque geralmente as questões longas são as mais difíceis. Porque a galera não vai parar para ler. Não vai ter tempo para ler, né? E aí vai chutar e na maioria das vezes vai errar, né? E aí ela se torna uma questão com o nível, o índice de aproveitamento pequeno, se torna uma questão difícil e automaticamente pelo TRI você ganha mais pontos, beleza? Distribuição das questões. Pessoal, isso eu fiz com base no Enem de 2019. Essa tabela aqui e a outra que eu vou apresentar para vocês é com base no Enem de 2019, mas o Enem de 2016, 15 para cá, ele é muito parecido. Ele é muito parecido. Ele não tem tantas diferenças, diferenças bruscas. Então, a gente pode pensar que de 45 questões do Enem, pessoal, você vai encarar 5 questões difíceis na prova, e aí a gente já sabe até os temas dessas questões. Você vai encarar 21 questões de nível médio e você vai encarar 19 questões de nível fácil. Pessoal, isso daqui tem lá nos dados, chamam microdados, no site do INEP. Você pesquisa, enfim, não precisa fazer isso, mas se você fuçar lá, o Enem solta sempre, depois de um tempo, as questões com maior índice de acerto e tudo mais. Aí eu sempre faço a prova antes, né? Com as aulas no mais, tudo mais, essa aqui é a minha vida, né? A gente vive para dar aula, para preparar os alunos para o Enem, mas depois que eu mesmo resolvo as questões do Enem e classifico as questões do Enem, eu gosto de olhar o índice. E na média, gente, quase sempre é acerto, conversando com colegas e tudo mais. Porque a gente bate o olho na questão, a gente já sabe se a questão vai ser difícil ou fácil. Beleza? Então, basicamente, você vai ter 5 questões difíceis, não é muitas questões, pessoal, é 11%. Esse número aqui de porcentagem, pessoal, é aproximado. Beleza? Vocês vão até entender melhor na próxima tabela. Você vai ter, então, quase 50% da prova de nível médio. Então, não é um nível difícil. O maior adversário do Enem é o tempo, é a extensão das perguntas. E você vai ter 19 questões, aproximadamente, né? Mais que 40% da prova, que é questão fácil. Fácil. Análise de tabela, pega um número, divide para o outro. Pronto. A resposta está ali. Beleza? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, pode me parar, pode abrir o microfone, pode mandar uma mensagem no chat, enfim. Eu quero que seja um diálogo, né? Por enquanto está muito um monólogo. Mas vocês podem me parar, perguntar, pô, o que você fez? De onde você tirou os dados? Enfim, vamos conversar. Tema das questões. Pessoal, aqui, ó, mais uma vez, eu coloquei esses números aqui aproximados, porcentagem, vocês vão entender aqui. Vamos lá. Quais são os grandes temas do Enem? Beleza? Então, a gente tem aqui, pessoal, basicamente os temas que eu separei do Enem e a incidência, né? O índice e a quantidade de questões. Então, por exemplo, no último Enem, de 2019, a gente teve 13 questões envolvendo proporcionalidade. Pessoal, isso dá quase 30% da prova do Enem. Proporcionalidade, o que que é? A gente vai falar mais adiante, mas isso daqui é porcentagem, razão, proporcionalidade inversa, direta, regra de três e assim por diante. Teve uma pergunta no chat, se eu não me engano. Peraí. Os dados são da onde? Olha, esses dados que eu estou pegando aqui, Milene, esses dados são com base no Enem de 2019, mas esses dados específicos mesmo, com as casas decimais e tudo mais, saem no INEP, você procura por dados do Enem, aí vai lá em microdados, né? Tem o macrodados e os microdados, que aí são todos quais questões são mais acertadas, quais questões são menos acertadas, e assim por diante, né? Quantos alunos de Franca fizeram a prova, né? Quantos alunos saíram antes dos 30 minutos finais? Aí tem todas essas estatísticas, beleza? Eles divulgam, demoram para divulgar, sai muito depois do. Por exemplo, o vestibular acontece em outubro, vai sair lá para maio, mas você consegue achar, beleza? Bom, análise de gráficos e tabelas. Pessoal, 7 questões, 16% da prova. Estatística. Estatística a gente vai ver. Oi, pode falar. Essa tabela é do ano de 2019, né?
Essa daqui, em 2019. Sim, E se eu pegar e comparar com a de 2018, 2017, vai ser quase a mesma base, quase a mesma porcentagem ou não? muito parecido. Muito parecido. Muitíssimo parecido. Quem está falando, por gentileza, pode falar o nome? É a Vitória. Vitória. Vitória, e assim, analisando a prova, a gente vai pegar uma. Depois eu vou. Eu fiz até um slide aqui para ficar de olho. O que é ficar de olho? É coisa, é tema que o Enem está flertando. O que é isso? Ele finge que põe e que eu acho que assim pode vir em 2020, pode vir em 2021, uma questão de fato daquele tema que por enquanto a gente não teve. Então, assim, a gente olha para os últimos 5, 6 vestibulares, só que eu acho que a gente tem que focar mesmo no último e entender não só o que se manteve, e muita coisa se manteve, mas tentar fazer projeções. Porque você pega, por exemplo, você pega os temas do Enem, bom, qual que é o conteúdo cobrado pelo Enem? Tudo, o ensino médio inteiro. E cai o ensino médio inteiro? Claro que não. Claro que não. Tem os temas queridinhos, né? Então, é com base nisso que a gente tenta estudar. Você vai estudar matemática pro Enem e não matemática como um todo. Bom, análise de gráficos e tabelas. São 7 perguntas, 16% da prova. Estatística. O que é isso, pessoal? Moda, média e mediana. Basicamente isso. Caiu 3 questões no ano passado, tem 7% da prova. Geometria espacial. Vou falar o que é geometria espacial. Caíram 3 questões, mais ou menos isso dá uns 7% da prova. Geometria plana. 4 questões. 4 questões. 9% da prova. Juros compostos. Uma questão. Isso dá mais ou menos 4% da prova. Pessoal, juros compostos, questão difícil. As questões de juros compostos, você pode até achar que juros compostos não é difícil, e que bom, de fato você deve ter facilidade. Enfim, não é também um bicho de 7 cabeças, mas a maneira como a qual o Enem pede esse tema é aprofundado, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Logaritmo e exponencial. Por exponencial aqui entenda-se todas as regras de exponenciação, equações e inequações. 4 questões na prova. Questões difíceis. Questões difíceis, na maioria. Então, esses 2 temas aqui, ó, juros, logaritmo e exponencial, são os temas em que as questões difíceis se encontram. Aparece 5, e dessas 5 que vão aparecer, 4 são questões difíceis. E aí, se a gente lembrar, for analisar que tem 5 questões no Enem difíceis, então quase tudo está aqui dentro. Quase tudo está aqui nesse bolo. Então, ao invés de estudar geometria plana ou juros compostos, na véspera do Enem, você vai estudar o quê? Geometria plana. Cai mais, é mais fácil, entendeu? Probabilidade, cai uma questão, né? Geralmente cai duas, viu, gente? Geralmente cai duas, mas o ano passado caiu uma questão. Análise combinatória, o que é isso? É arranjo, permutação, combinação, são os sistemas de contagem, né? Geralmente cai de 2 a 3 questões, no ano passado, 2 questões, beleza. Questão também que pode ser difícil, certo? Geralmente a outra questão difícil que está faltando vem desse bolo, análise combinatória, beleza? Função de primeiro grau, cai 2 questões, seja para resolver a função, descrever um problema em função, ou analisar seu gráfico. Não cai muita análise de gráfico, né? No último não caiu, mas está aí, é um tema recorrente. Muito provavelmente a gente vai ver, aliás, certeza que a gente vai ver função do primeiro grau no Enem de 2020. Trigonometria, né? Questão específica mesmo de trigonometria, você saber resolver uma equação de seno ou de cosseno. Sempre cai uma questão. Não é difícil, mas é uma questão já de nível médio. Geralmente elas são um pouquinho mais extensas. E você tem que conhecer o ciclo trigonométrico. Vamos falar disso também. Outros. Pessoal, esses outros aqui, 4 questões, são questões de. Bom, tem uma imagem, né, tem uma figura, geralmente é uma figura espacial, e você tem que calcular a projeção dela. Existe uma partícula se movimentando e você tem que perceber qual que é o caminho formado por ela. Uma questão de raciocínio lógico. Então, geralmente são essas questões, certo? Mais ou menos 4 questões, eu acho que cabe até mais,
nos últimos anos a gente costuma, esses outros aqui, raciocínio lógico e essas projeções que eu estou falando, seja de acompanhar uma partícula, descrever, né, uma partícula, ou determinar a sombra, que seria uma projeção ortogonal, né, que a gente chama na geometria espacial, isso é muita observação. Geralmente são 3 questões que caem disso. O ano passado caiu 4 desse tipo. Beleza? Bom, agora, pessoal, o que a gente deve estudar? Aqui agora a gente vai falar dos temas. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Ou posso seguir? Beleza. Então, vamos seguir. Pessoal, aqui a gente vai falar dos temas, e eu não vou falar dos temas assim, por exemplo, ó, aritmética. Pessoal, eu tenho um livro de aritmética aqui que tem 300 páginas do ensino superior, né? Então, o que é aritmética? Não, pera aí, aritmética é isso aqui que o Enem cobra de aritmética. Então, basicamente, pessoal, adição, subtração, multiplicação e divisão. Pô, tá me zoando, né? É óbvio que vai cair. Gente, só que é o seguinte, você tem que saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, sabe todos aqueles conjuntos numéricos naturais, inteiros, né? Os reais, aí dentro dos reais a gente tem a partição, né? Dos racionais e irracionais. Você tem que saber fazer conta. Pessoal, e a quantidade de gente que não sabe dividir é brincadeira. E enquanto, né, você achar que sabe as 4 operações, você pode até saber, que bom, não estou falando que você não saiba, mas enquanto você dá uma escorregada e querer estudar logaritmo sem passar por isso aqui, pessoal, você não vai conseguir ter uma nota maior que 600 pontos, que é a partir daí que você consegue o quê? Você consegue entrar na universidade que você quer. Beleza? Então, pessoal, tá duvidando? Tenta dividir aí 42 por 40 na mão, depois que acabar. E se você dividir com facinho, rápido, e saber explicar cada passo, pode ser que você saiba isso daqui, beleza? Mas se você fazer essa divisão e já tiver algum problema, volta, gente, volta. Às vezes é melhor dar 2 passos para trás para poder caminhar 10 no final das contas, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, além de da gente ter que saber isso daqui, né, que é imprescindível, isso daqui te poupa tempo. Você saber manusear bem, saber dividir, multiplicar, conhecer de fato os múltiplos, né? MMC, MDC, esse tipo de coisa, gente, faz muita diferença. Você poupa muito tempo e o tempo é o maior adversário, beleza? Então vamos lá, vamos entrar de fato nos temas, né? Proporcionalidade. Pessoal, o que cai aqui? Então, proporcionalidade direta, inversa. O que são grandezas proporcionais? Né? Como que a gente consegue identificar isso? Você tem que saber, né? A partir do momento que eu mexo numa variável, numa grandeza, e acontece algo com a outra, ela sobe ou desce. Por exemplo, se eu multiplico algo por 2 e tem uma grandeza que é multiplicada também por 2, elas são diretamente proporcionais. Se eu multiplico algo por 2 e a outra grandeza ela é dividida por 2, quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Regra de 3, razão. O que é razão? É um número dividido por outro. Aqui, pessoal, a gente entra, por exemplo, em velocidade, que é uma razão muito importante. Né? Velocidade é a razão da distância percorrida pelo tempo gasto no percurso. Vazão, né? O que é a vazão? Por exemplo, a torneira aberta, um ralo aberto, a chuva captada pela calha, que é a quantidade de líquido, né, derramado ou preenchido, no caso, né, seja, sei lá, numa piscina, enfim, pelo tempo. Então, escoamento de líquido pelo tempo é vazão. Todas grandezas, razões muito importantes, densidade, né? Massa dividido por volume, coisa muito importante que a gente tem que saber. O Enem dá isso no corpo do texto? Dá. Mas se bate o olho, você já vê a palavra densidade, você pula um parágrafo que ele te explica isso. Beleza? E porcentagem, gente. Porcentagem, tem que saber a porcentagem da porcentagem.
Quanto que é 20% de 20% de alguma coisa? Né? Tem que fazer, tem que multiplicar 20% por 20%. Você vai descobrir que é 4%. Né? Não é 20%. Você pega 20% de um bolo, depois mais 20% desse, você vai ter uma porcentagem diferente do que você pode imaginar. Certo? E aqui, pessoal, uma regrinha de 3 básica, né? A gente tem 5 dividido por x igual a 2 dividido por 800. Aqui multiplica em cruz e a gente sai com o nosso resultado. Beleza? A gente viu lá que 30% da prova do Enem é isso. Por isso que eu abri com esse tema, proporcionalidade. Beleza? Posso avançar, gente? Pode seguir. Vamos lá. Números e unidades. Pessoal, isso daqui também tem um pouquinho de proporcionalidade e tem um pouquinho também do que a gente falou lá no início dos conjuntos numéricos, que é o seguinte, conversão de unidades, pessoal. Né? Aqui a gente tem uma tabelinha dos múltiplos e dos submúltiplos do litro. Então, a gente tem o decalitro, hectolitro, quilolitro, a gente tem o decilitro, centilitro e o mililitro. Beleza? Né? Como que eu faço para sair do litro para chegar no mililitro? Né? Como que eu faço para sair do quilolitro para chegar no centilitro? Beleza? E isso daqui vale para o metro, certo? Isso daqui vale para grama. Os múltiplos e submúltiplos são iguais. Você só vai mudar a unidade. E outra coisa, pessoal, outra conversão também, que no Enem é muito importante. Conversão de volume, unidade de volume. Porque, por exemplo, a gente pode medir volume, por exemplo, minha garrafa. Essa garrafinha aqui, acho que é 500 ml, certo? Só que quantos centímetros cúbicos tem aqui dentro? Cabem aqui dentro? Porque o cubo não é uma unidade, pessoal, que mede volume. O litro também é. Então, essa garrafinha aqui pode vir, né, especificado o volume dela por litro ou por metro cúbico. Aí pode ser metro cúbico ou um submúltiplo, né, do metro cúbico. Então, você tem que saber que 1 metro cúbico, pessoal, é 1.000 litros. Você pegar um cubo de 1 metro cúbico, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, cabe 1.000 litros d'água lá dentro. Beleza? Se você pegar um cubo de 1 decímetro, certo? De 1 decímetro cúbico, o que é isso? 10 centímetros. 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro, 10 centímetros do outro. Cabe o quê? Cabe 1 litro d'água ali dentro. 1 litro d'água. E se você pegar, pessoal, um cubinho, né, de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro, você pega um cubinho lá, ele tem 1 centímetro assim, de altura, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento. Cabe quanto de água lá dentro? 1 ml. Pessoal, tem que saber isso no Enem. Inclusive, caiu 2 questões o ano passado que você tinha que saber fazer essa conversão de unidade de volume de litro para o metro cúbico ou os seus múltiplos, certo? Então tem que saber isso. Isso é uma coisa que o Enem não dá. O Enem não dá isso. Tem que saber. Notação científica. O ano passado caiu uma questão assim, ó, tinha lá o número 0,00001. Quanto que é isso em notação científica? Gente, desse jeito. Desse jeito, com esse enunciado. Né? Eu só não coloquei aqui porque eu acho que a gente ia se estender demais, mas vocês podem pegar lá. Eu não estou agora com o papel. Aqui, deixa eu só. Eu posso até falar para vocês, ó. É a questão, pessoal, da prova cinza. É a primeira questão da prova. 136, né? Porque o caderno de matemática é o último do segundo dia, né? Então ele começa lá no 136. Então, a primeira questão da prova de matemática, eu estou falando da prova cinza, né? O caderno cinza. É uma questão, tem um número lá, e esse número aí, notação científica? Gente, questão de graça, tem que acertar, tem que acertar. Geometria plana. Pessoal, geometria plana, extenso demais. O que você tem que saber? Gente, isso aqui, ó. Área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Tipos de triângulo. O que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo isósceles? O que é um triângulo retângulo? Certo? E também, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo
180 graus, tem que saber isso. Teorema de Pitágoras, tem que saber isso, gente. É básico aqui, no caso, essa figura, né, que eu coloquei aqui da lousa, é o Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E você tem que saber também calcular a área de losango e trapézio. Beleza? Tem mais coisa de geometria plana, pessoal? Tem. Tem sim. Então, geometria plana. Vamos lá. Área de triângulo, tipos de triângulo, teorema de Pitágoras, né, que quase que entra aqui nesse tipo de triângulos, né? Aí vem área de losango e trapézio. Tem menos incidência. Ano passado caiu, professor, área de losango e trapézio? Não caiu. Então, se for para não estudar um negócio aqui, não estuda esse. Mas, gente, o que eu coloquei aqui é muito importante que estude. Vamos lá. Isso daqui caiu, pessoal, a rodo. Resumindo, geometria plana o ano passado. Foi isso aqui e o teorema de Pitágoras. Teve área de triângulo ano passado? Não. Teve tipos de triângulo ano passado? Não. Teve área de losango trapézio ano passado? Não. Ah, por que você pôs? Porque nos outros anos teve. Mas o que sempre tem? Teorema de Pitágoras, de 2017 para cá, sempre tem. Sempre tem. Seja uma questão só de teorema de Pitágoras, ou uma questão que você precisa resolver um teorema de Pitágoras para chegar na resposta. Geometria plana, comprimento da circunferência. O que é comprimento da circunferência? Pessoal, eu coloquei um círculozinho aqui, ó, ele é rosa. Em volta, tá azul ou roxo, enfim. Esse tracejado aqui, né, esse tracinho, é a circunferência, contorno. Ela se calcula assim, 2 vezes π vezes o r, certo? A área do círculo é quanto de espaço em 2 dimensões cabe aqui dentro. É calculado assim, r ao quadrado vezes π. Beleza? E área de quadrado e área de retângulo. Caiu isso? O ano passado? Caiu. E todo ano cai. Todo ano cai. Então, geometria plana, pessoal, é isso aqui que vocês têm que estudar. Beleza? Isso aqui tem que sair. Ah, mas e semelhança de triângulo? E gente, legal, mas foca nisso aqui primeiro, né? Quase nunca cai. Quando cai, você não precisa ter aquele conhecimento. Você pode ter um conhecimento de seno e cosseno, que é a mesma coisa que semelhança de triângulo. E a pergunta não vai dar uma abordagem na semelhança, vai dar uma abordagem para seno e cosseno. E você mata a questão por aí. Beleza? Geometria espacial, menos incidência, bem menos incidência do que geometria plana. E o que que cai? Volume de cubo. Caiu ano passado, professor? Não, mas cai. Mas cai. Volume do cilindro. É o queridinho da geometria espacial aí do Enem. Certo? Volume de cone, menos. Eu diria que o volume de cone e de cubo, eles vão revezando, né? O outro ano tem cone. Mas o cilindro, todo ano tem. Certo? Bom, o volume do cubo, pessoal, você pega o lado do cubo, como isso daqui são 6 quadrados, né? Todos juntados no ângulo de 90 graus assim. Você multiplica todo mundo 3 vezes por ele mesmo, vai ser sempre o mesmo valor. E o volume aqui do cilindro, eu fiz questão de colocar, pessoal, é a área da base vezes a altura, só que a área da base é um círculo. Então, olha só, né? Tanto que isso é importante aqui. Então, você vai lá, π vezes r ao quadrado, né, que é o raio, multiplicado pela altura. Beleza? Tem que saber isso aqui. Podemos avançar, gente? Acho que beleza, né? Se por acaso tiver uma mensagem no chat, pessoal, às vezes eu não escutar o barulho, se algum colega vê, pode me falar por gentileza. Às vezes a pessoa não tem lá o microfone, um outro vê. Vocês me falem, por favor. Geometria analítica, pessoal, cai. Olha, cai uma questão quando cai. Ano passado caiu? Caiu. Caiu uma questão de distância entre pontos. Você precisava saber geometria analítica? Olha, para você poupar tempo, sim, mas por interpretação e eliminação, você não precisaria. Então, geometria, estuda a primeira plana, esses temas que eu disse. Depois, estuda a espacial. Depois você se aventura em geometria analítica. Professor, mas geometria analítica, eu fico o primeiro semestre inteiro do terceiro ano só estudando geometria analítica.
tem elipse, né, que são as cônicas, tem a parábola, tem a hipérbole, né, tem todas aquelas fórmulas de circunferência, circunferência tangente. Gente, esquece aquilo, esquece tudo. Esquece, até ponto médio não cai. O que cai no Enem? Distância entre pontos. Então tem um ponto A e um ponto B, ó. Como que para fazer a distância disso? Pessoal, é basicamente o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras aqui, ó. Você está calculando a hipotenusa. Se a gente fechar aqui, ó, esse triângulozinho, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então você pega tudo dentro da raiz, né? Você pega a coordenada desse de x menos desse, eleva ao quadrado, e soma com também a diferença da coordenada de y desse, menos esse ao quadrado. Tá aí a fórmula. É isso que você precisa saber de geometria analítica. Pro Enem. Beleza? Álgebra. Pessoal, aqui são questões muito longas do Enem e questões que a gente precisa já. Aqui você precisa conhecer e conhecer de verdade aqui. Então você precisa saber resolver qualquer equação de primeiro grau. É moleza? É moleza, mas você precisa resolver qualquer uma. Beleza? Qualquer uma. E você tem também que ter um conhecimento em sistema de equações de primeiro grau, principalmente de questões que o enunciado são transformados matematicamente em sistemas de equações de primeiro grau, e aí tem aqueles dois métodos, seja da adição, aqui no caso utilizou da adição, né? Seja o método da substituição. Para o Enem, eu acho que o da substituição é mais proveitoso. É mais proveitoso. Geralmente as questões do Enem de sistema de primeiro grau não são questões assim que os números são fáceis, né, da gente aplicar o método da adição e sair rápido. Então, é muito importante simplificar as questões. Eu gosto mais do modo da adição, mas, na boa, se eu pudesse dar um conselho para vocês, é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tenta resolver os exercícios mais por substituição. Né? Porque às vezes você vai resolver um sistema e nem vai precisar montar um sistema. Isso te poupa tempo e espaço também, né? Não tem muito espaço na resolução lá do caderno do Enem. Beleza? Funções. Pessoal, eu coloquei aqui, eu elenquei a mais importante e depois a segunda mais importante. Gráfico da função do primeiro grau. Você precisa saber que o gráfico de uma função de primeiro grau, o que é isso? Y igual a x mais b. Isso é uma reta. Isso é uma reta. Quem que é b? É o ponto em que o gráfico cruza, né, se conecta com o eixo y. Quem que é a? É a inclinação da reta. A positivo, essa retinha aqui, tombada para a direita. A negativo, o que é o A negativo? É quem acompanha x. Retinha tombada para a esquerda. Gráfico da função do primeiro grau? Tem que saber. Gráfico da função do segundo grau? Tem que saber? Tem. Bhaskara? Tem que saber? Tem. Ano passado caiu alguma questão? Não. 2018 caiu uma questão? Caiu. Caiu em uma questão, inclusive, que misturava o gráfico da primeira e da segunda. Né? O gráfico da equação da função de primeiro grau com o segundo grau. 2017 caiu o gráfico de segundo grau? Não. 2016 caiu? Caiu. Então a tendência é que caia agora em 2020, gráfico de função de segundo grau, que eles vão revezando. Só que o gráfico da função do primeiro grau, a reta, cai todo ano. Então você tem que saber. Beleza? E os outros gráficos, professor? Cai. Fora esses dois gráficos aqui, pessoal, caiu uma vez o gráfico de uma função logaritmo. Uma vez, uma vez. Que de fato você precisava entender um pouquinho o deslocamento dele. E caiu uma vez o gráfico de uma função trigonométrica, de uma função seno, que você nem precisava saber o que era cada coisinha. Você precisava entender mais de trigonometria e ciclo trigonométrico do próprio gráfico. Então, eu estou falando, pessoal, na história do Enem. Fora esses dois gráficos, caiu duas questões. Uma de exponencial, uma de função trigonométrica. Então, na boa, vai aqui primeiro, estuda tudo a função do primeiro grau, estuda a função do segundo grau, porque isso daqui vai cair. Daqui você tira duas questões, com certeza. Três, se a tendência que eu estou falando
se confirmar. Vai cair uma questão de gráfico de função de segundo grau esse ano. Beleza? Análise de gráficos e tabela. Pessoal, aqui, ó, que eu queria conversar, comentar uma coisa com vocês, que eu acho que muita gente não sabe. Que é o seguinte, gente. Análise de gráfico e tabela é muito vago, né? Você vai olhar um gráfico, vai olhar uma tabela, vai ter que dividir dois números, às vezes vai ter que fazer uma medida de dispersão. O que, que é isso? Calcular a média, que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, aqui, pessoal, é a importância de resolver as provas anteriores. Justamente por esse tema. Porque se a gente voltar à memória, né, são 7 questões que caem de análise de gráfico e tabela. A maioria delas, pessoal, questões do nível médio e fácil. Então, você tem 16% da prova, né, de questões de nível médio e fácil que você não pode errar de jeito nenhum, e é de análise de gráfico e tabela. Não tem como um professor te ajudar nesse tipo de interpretação sem o professor fazer o quê? Te recomendar e te propor questões anteriores para você estar acostumado com o estilo de gráfico, tabela do Enem, que é muito variado. Né? Por isso eu coloquei o primeiro tópico aqui. Muita variação. Então, qual é a importância disso? Fazer as provas anteriores. Pessoal, esse site que eu coloquei aqui é o site do INEP. Esse site aqui vai te redirecionar diretamente para todas as questões, para todas as provas anteriores do Enem, para todos os cadernos anteriores do Enem. E aqui, galera, é importante, uma coisa que acho que muita gente não sabe. O Enem, pessoal, ele tem todo ano, ele tem mais de uma aplicação. Ah, professor, eu sei disso, tem o primeiro dia, tem o segundo dia, tem... Não, 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 gente. O Enem tem mais de uma prova do Enem. Tem o Enem 1 e depois tem o Enem 2. Professor, mas peraí, feito pelo INEP, vale a mesma coisa, ingresso... Isso, pessoal, para quem? Geralmente, é para um público que se envolveu em algum problema esta classe, por exemplo, às vezes tem um estudante que é abandonado pelos pais, tem um estudante que vai ser preso, tem um pessoal, né, de comunidades muito carentes que não conseguem fazer a prova por causa que o transporte público faltou naquele dia. Falta energia na comunidade escolar e, portanto, na escola onde vai fazer a aplicação. Falta água na comunidade escolar, né? É, às vezes, o pessoal, né, o público penitenciário, né? E aí, seja jovens ou adultos. Então, pessoal, tem um segundo Enem. Esse Enem é muito importante. Você estuda aí a edição um, né? Porque a edição um ela tem um perfil, ela é um pouquinho mais difícil. Ela é um pouquinho mais difícil na média, né? Mas a questão 2, pessoal, tem várias questões de proporcionalidade, tem várias questões de análise de gráfico e tabela. Você está se acostumando, né, com a língua, entre aspas, do Enem. Você está falando o mesmo idioma. Então, pô, fiz o Enem de 2015 para cá. Ó, outra coisa. Vai fazer Enem, pessoal? Pega de 2015 para cá, não pega de 2014, não. Porque a prova de 2014 para 2015, ela muda muito. Então, pega de 2015 para cá, tá? Então, professor, fiz o Enem de 2015, 16, 17, 18, 19. O que, que eu faço? Faz os outros Enem. Era isso que eu ia te falar. Faz os outros Enem. Faz a segunda aplicação da prova do Enem. Porque você vai. Teve um ano, gente. Se eu não me engano, foi 18, teve 3 aplicações. Teve 3 Enem. Gente, é três Enem. É 3 propostas de redação. É 3 provas de matemática. Entendeu? Só aí você tira muitas questões, né? De matemática. Então, pessoal, faça isso. Foca primeiro na primeira edição, primeira aplicação, e depois faça as outras. Certo? Esse site aqui, você vai ter acesso a ele. Pessoal, de estatística, o que, que cai? Essas questões aqui são todas fáceis. Moda, média, aritmética, mediana e média ponderada. Média aritmética, pega todas as observações e soma pela quantidade de observações. Moda, valor que aparece mais. Mediana, valor que divide, está ali no meio, né? Tem 30, então você vai pegar ali o 15º e o 16º, fazer uma média dos dois. Tem 7, perdão, vou fazer com 5. Tem 5 termos, você pega o terceiro termo, tem 2 temas
duas observações, dois valores abaixo desse terceiro tema e dois valores, duas observações maiores. Isso é mediana. Média ponderada é que tem um pezinho, é como as notas aí, seja no ProUni ou no SISU, são calculadas, certo? Cada prova tem um peso diferente, certo? Trigonometria, o que você precisa saber? Seno, cosseno e tangente, coisa básica, gente, né? Seno, oposto por hipotenusa. Cosseno, adjacente por hipotenusa. Tangente é a coca, né? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seno dividido por cosseno. Também dá certo. Ângulos notáveis, você tem que saber tudo isso. E por isso você tem que saber o ciclo trigonométrico, certo? Que é esse ciclo aqui. E equações trigonométricas, você tem que saber resolver uma equação de seno e cosseno. Professor, mas eu preciso saber que quando mexe no período lá dentro, na verdade, duplica. Quando mexe no π lá dentro, duplica o período. Eu tenho que saber da amplitude, eu tenho que saber o que é uma crista da onda e tudo mais. É legal que saiba. Gente, é sempre importante saber. Mas não. Não foca no gráfico, não. Foca só em resolver. Tá aqui a equação. Eu sei pegar esses númerozinhos e eu sei extrair a resposta. Tá? De uma equação trigonométrica tem o x, eu sei encontrar o valor do x. Foca nisso. Certo? Caiu a questão esse ano? Caiu. Caiu a questão ano passado? Caiu. Desde 2016, sempre cai uma. É uma só. Ou é seno ou é cosseno. Né? Uma equação só sempre cai. É uma questão de nível médio. Não é uma questão difícil, mas a maioria da galera não acerta. Tá? Por isso que ela vai lá para o nível médio. É igual algumas questões, aquilo que a gente já falou. O conteúdo é básico, mas é muito extenso. Então a galera erra muito, né? Porque não consegue ler, enfim. Contagem e análise combinatória. Gente, aqui é da onde vai sair um exercício difícil na prova do Enem. Certo? Então, resolver muitos exercícios, a primeira dica. E aí, resolver muitos exercícios está linkado com aquilo que eu falei. Pega as provas anteriores. Tem mais de uma edição por ano do Enem. Fica aí a dica. Faz. Permutação é arranjo e combinação, formas de contagem, né? Aqui eu coloquei assim, ó, como eu vou me vestir, né? Eu tenho 3 blusas, duas saias, pegou mal agora, né? Então, uma menina aí tem duas blusas, 2 saias e 2 calçados. Quantas opções? Geralmente a gente multiplica por tudo. O que é uma permutação? O que é um arranjo? O que é uma combinação? Dica, pessoal. O que é um palíndromo? Palíndromo é um número que de trás para frente e de frente para trás é o mesmo. Então, por exemplo, 101. 101. Lê de trás para frente. 101. Palíndromo. Tem que saber o que é isso. Por quê? Porque a maioria das questões do Enem vai aparecer palíndromo. Sempre aparece. Palíndromo. E aí ele gasta um parágrafo explicando o que é palíndromo. Gente, pula esse parágrafo. Beleza? Probabilidade. Se a questão difícil do Enem não sair de contagem e análise combinatória, vai sair de probabilidade. Porque probabilidade, gente, nada mais é do que eu contar os eventos que eu quero que aconteça e eu contar todos os eventos, todas as possibilidades. Para eu fazer essa contagem, eu preciso de análise combinatória. Então tá meio que misturado. Ano passado caiu uma questão no Enem, geralmente caem duas. Aliás, ano passado caiu 2 questões no Enem. Professor, Oi. probabilidade sempre cai, né? Sempre cai, sempre cai. E é o que eu falo, sempre cai, é o que eu tô falando, sempre cai 2 questões, tá? E muito provavelmente a questão difícil vai sair daqui. O ano passado caiu uma questão assim, ó. Eu até coloquei na conta, eu coloquei como uma questão de exponencial. Por quê? Porque era uma questão assim, ó. Tem uma rodovia e aí ele mediu a porcentagem de um motorista ver uma placa de um restaurante. O restaurante está anunciando que tem, né, na rodovia um restaurante para o pessoal parar e consumir ali. Aí você tinha que calcular, numa determinada distância, quantas placas que o dono do restaurante teria que colocar para ter certeza que o motorista ia ver pelo menos um. Gente, é fácil. Eu expliquei para vocês em 30 segundos. Todo mundo entendeu. Tem uma rodovia, tem uma certa probabilidade. Se é 50% de ver, é 50% de não ver. Se é 60% de ver, é 40% de não ver. É fácil. Só que para resolver isso,
você caía numa inequação exponencial, né? Que é um bicho de sete cabeças? Não, mas já é um tema muito mais difícil do que a média do Enem. Então, ano passado caiu duas questões de probabilidade. Na teoria caiu, mas uma tinha interdisciplinaridade, né? Uma questão falava, né, flertava aí, você precisava de recurso de exponencial. Probabilidade condicional. Isso daqui é um pouquinho mais difícil. Caiu uma vez em 2018, então pode ser que seja uma tendência. E dicas, pessoal, aqui dicas é o seguinte: conhecer objetos. Conhecer quais objetos? Dados e baralho. Você tem que conhecer. Geralmente tem muitas questões relacionadas a cartas e a dados, e você precisa conhecer esses objetos. Eles não vão te explicar como que esses objetos são construídos. Por exemplo, um dado, nem vou fazer questão de explicar, tá aí na tela, mas um baralho, ele tem, né? Ele tem aqueles 4 naipes, aqueles 13 tipos de carta, né? Que são os números do 1 até o 10. Aí depois você tem a dama, o rei, o valete e assim por diante. Beleza? E os 4 naipes. Você precisa saber que tem 52 cartas e conhecer isso. Beleza? Temas aprofundados. E aí a gente está finalizando, pessoal, antes daí para eu abrir para dicas, né? Para as perguntas, se tiverem. Temas aprofundados. Coisas que você tem que caem e que você tem que conhecer a fundo. Você tem que ser bom para acertar a questão. Não é só, eu sei um pouquinho, eu me viro ali em logaritmo. Não. Você tem que ser bom de logaritmo. Tem que conhecer as propriedades e tem que saber resolver as equações. Certo? Caiu, inclusive em 2016, uma função logarítmica. Uma vez só? Uma vez só, mas caiu. Então você tem que ser bom. São temas que são cobrados com aprofundamento, são questões difíceis, né? Equação e inequação exponencial. Muito parecido também com logaritmo, inclusive inequação, né? Que caiu aí junto com probabilidade. Não são equações simples de resolver, é muito mais difícil que resolver uma equação de primeiro grau, né? Porque demanda aí uns pré-requisitos de exponenciação ou de outros temas. E juros compostos, pessoal. Não é só saber aquela formulazinha, o Enem, você tem que saber como que a 13ª parcela de um financiamento de 20 parcelas como que essa 13ª parcela se comporta? Qual que é o comportamento do denominador dessa parcela? Como que os juros vai ser calculado? Qual que é o expoente? Isso aqui tudo tá ligado, gente. Juros exponencial com logaritmo, perdão, juros compostos com exponencial e logaritmo, tá tudo interligado. São temas aprofundados. São questões difíceis. Cai, gente. Cai sempre uma de juros compostos, sempre duas na média aí de exponencial e uma de logaritmo. Então você tem 4 questões. Lembrando que o Enem tem 5 questões difíceis, esses aqui são temas aprofundados. Então, bateu o olho na questão, é desse tema? Tô com pouco tempo? Corre disso aqui, tá? E para ficar de olho, pessoal, para fechar, matrizes caiu muito timidamente no Enem, mas é uma questão que ele te explica o que é uma matriz e te faz uma pergunta para interpretar a tabela, né? Mas é uma questão que caiu em 2018 e caiu em 2019. Quem não garante que vai cair a questão de adição de matriz esse ano? E adicionar matriz é diferente de adicionar um número normal, beleza? Multiplicar, mais diferente ainda. Função do segundo grau não caiu, né? O ano passado, mas já palpitou aí, já caiu nos outros anos, muito provavelmente vai cair. E uma coisa, um tema que está muito relacionado, que é trigonometria, né? E que caiu uma vez só e não pediu conceitos nem para você manipular o gráfico, mas ó, se estudou isso aqui tudo, estudou muito essas questões. Professor, o que eu estudo agora? Pô, eu estudo isso aqui. Porque se cair uma questão 9, diferente de tudo aquilo que já caiu, a chance de ser um desses temas aqui é muito grande. Beleza? Gente, vou voltar aqui. Eu vou parar a minha apresentação. Vou voltar aqui para minha carinha, né? E aí, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu me estendi um pouco, né? Também o outro professor, acho que acabou estendendo um pouco também.
E aí, gente, o que vocês acharam? Querem me perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Estou aí à disposição de vocês. Juros, juros quando cai é só o composto ou pode cair o simples também? Cai o simples também, mas aí o simples é basicamente uma porcentagem, né? Porque você tem, por exemplo, 3 meses de um juro simples de 10%. Você calcula 10%, 10% e 10%. Então é como se fosse uma porcentagem, né? Mas cai sim, sempre cai uma ou duas questões, só que é muito mais simples se você sabe a porcentagem, você mata a questão, beleza? Mais dúvidas, gente? Você pode mandar, professor, esses slides lá no grupo? Com certeza. Assim, eu não tô no grupo, eu acho que não tô no grupo de vocês, não sei que me adicionaram agora. Mas se eu não tiver, eu mando. Pode ficar tranquilo, eu mando para todo mundo. Geralmente é o Caio que posta lá. Tá? Não, eu mando pro Kai, então, sem problema. Beleza? E aí, galera? O resto aí, alguma coisa? Ou podemos encerrar? Porque, assim, a gente até passou um pouquinho, peço desculpas. Não? Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Não é fácil aí escutar, né? O cara falando 50, quase uma hora direto. Mas eu acredito que isso aqui, pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso aqui, a aula de matemática do Enem, a minha aula, por mais que eu tente dar essas dicas, né? Eu penso muito nisso. Por exemplo, jogadora de futebol usa chuteira, chuteira de trava. Por quê? Porque joga no campo. Jogador de futsal usa uma chuteira lisa. Por quê? Porque joga na quadra. Jogador de vôlei joga na quadra também, mas já usa tênis. Então, eu sempre falo isso, gente, eu não vou dar aula de matemática, vou dar aula de matemática pro Enem. Eu sempre gosto de direcionar. Não dou aula de matemática. No caso, no cursinho, eu dou aula de matemática pro Enem. É um recorte da matemática dentro do Enem. Eu gosto de entender o jogo, gosto de entender as regras, que eu acho que a gente consegue passar na frente com isso aí. Beleza? Pessoal, de novo, agradecer mais uma vez. Tomara que seja útil e bons estudos para vocês, gente. Muito boa sorte. Tchau. Tchau, obrigada.